Eu vou tomar duas porções bíblicas para tratar nessa noite, um pouco próximo do tema que os irmãos estão trabalhando. Talvez o que eu vá dizer tenha muito a ver com uma base do que os irmãos estão explorando nesse período de aniversário, a comunhão dos santos. O primeiro texto está em Números capítulo 10, verso 29. Números 10, 29. Vou usar a Bíblia que os irmãos têm de aniversário. O pastor e a igreja me concederam de ter este exemplar. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar que o Senhor disse dar-vo-lo-ei. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Eu queria que ficasse subjacente na sua memória e no seu coração essa frase de convite: vem conosco e te faremos bem. Desde 2009 eu tenho pregado no aniversário da igreja, nossa lá, partindo dessa frase. Vou usá-la aqui também, conjugada com outro texto e uma outra ideia. Mas me encanta essa ideia para a caminhada da igreja, para a sua estada entre as pessoas, que ela tenha essa palavra para as pessoas: vem conosco, te faremos bem. A outra palavra está em Lucas capítulo 6, verso 36. Lucas 6, 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Mais uma vezinha. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Amém. Por isso, proponho que a palavra dessa noite tenha como título uma expressão bem simples: vem conosco, te faremos bem. Moisés está saindo do Sinai, onde havia passado 11 anos, a caminho de Cádiz, iniciando pelo deserto de Parã, e Moisés vai entrar num caminho que talvez ele não conhecesse tão bem, já que havia estado mais tempo lá no Sinai. E ele resolve convidar o seu cunhado, chamado Obabe, para que o acompanhasse e talvez fosse uma espécie de guia com ele na caminhada para a terra. A convivência deles demandava bastante tempo, desde lá da casa do seu sogro Reuel, ou Jetro, sogro de Moisés. Tudo indica que Obabe aceitou essa caminhada junto. Pelos textos de Juízes 1,16 e 4,11, depreende-se que Obabe seguiu. Aliás, em 4,11, Obabe é chamado de sogro de Moisés, mas a palavra hebraica tem essas duas ramificações, cunhado e sogro. Na verdade, era cunhado. A atitude de Moisés podia parecer que devesse ser um tanto reprovada, já que o texto bíblico diz frontalmente: a arca da aliança de Jeová ia diante deles para lhes buscar um lugar de descanso. A orientação já estava por ali, a arca seria a condutora, Deus de alguma maneira usaria aquele instrumento para guiá-los. Mas Moisés prefere tomar uma atitude de precaução, usando o conhecimento de Obabe e do parentesco, isso os aproximou. Moisés entendeu que as duas coisas, poder de Deus e a sabedoria dos homens, a sabedoria humana, seria bem conjugado, não deveria ser necessariamente algo excludente, mas podia reunir. Acho muito interessante essa imagem produzida por este convite de Moisés a este homem que era temente a Deus, temente a Jeová. Tenho uma interrogação meio especulativa sobre até onde foi tão bom para Obabe
aquela convivência no meio de um povo que estava ainda se acostumando com a direção de Jeová e algumas vezes foi um tanto rebelde, mas não nos pertence isso. Aliás, a respeito de Jetro, Reuel, o pastor Mesquita assim se refere. Reuel ou Jetro era sacerdote de Jeová e exercia seu ministério para nós ignorado, como o de Melquisedeque no templo de Serabite. Nesses últimos dias que os irmãos estavam se preparando para hoje, data exata do aniversário da igreja, e os outros festejos, certamente os irmãos passaram por pessoas e convidaram para vir à igreja. Eu acho que bem poderia ser essa palavra, vem conosco no nosso culto, nós faremos bem. A igreja tem uma mensagem de bem, uma mensagem de paz, e vem conosco é algo que certamente nesses dias os irmãos fizeram. Prova é que o templo está cheio, certamente com alguns visitantes também. Penso que podemos iniciar uma caminhada de reflexão sobre o que temos a oferecer a quem venha somar conosco. O que o irmão, a irmã pode oferecer a quem entra aqui para caminhar com os irmãos, para caminhar com a igreja. O que foi oferecido nesse ano que passou? O que os irmãos estão sonhando oferecer nesse ano novo que está chegando desde já? A grande atração da igreja primitiva não era tanto, talvez, a eloquência dos seus pregadores, mas o modo de viver dos cristãos, que deles se dizia: vede como eles se amam, diziam os pagãos admirados a respeito da convivência da igreja. Verdadeiramente o Espírito Santo no Pentecoste criou uma nova comunidade, um novo Israel, a igreja. Nessa quarta-feira, no culto passado, precisei tratar do encontro desse anônimo Ananias e Saulo, recém-convertido. E disse que se pode entender que a igreja cristã talvez deva a oração de Estevão, a sensibilização no coração de Saulo, ainda raivoso. Mas quando Ananias vai, por ordem do Senhor, encontrar-se com Saulo, e essa é uma caminhada difícil, note que Saulo era um perseguidor, difícil, duro, que lhe havia levado muita gente a muito sofrimento e até mesmo à morte, e Ananias está em casa, certamente, quem sabe, não era culto naquele dia, não é? Vamos imaginar o nosso contexto, e ele está em casa quieto, certamente meditando em alguma coisa, e o Espírito de Deus fala: olha, sai da tua casa, sai daí, e vai se encontrar com fulano, que está em tal lugar assim. Eu, Senhor? O Senhor não tem outro para mandar, não? Esse homem tem assolado todo mundo, eu estou quieto aqui, e eu estou até feliz porque ele ainda não me achou para me perseguir, e o Senhor me manda lá, falar com ele lá, não tem outro, não podia ser outro, Senhor. Ananias sai do seu canto e vai. Não sei que distância tinha, Saulo estava na rua direita, era a rua principal de Damasco, uma grande cidade, não sei se ele morava na periferia, se precisou pegar algum BRT para chegar lá, não é? O fato é que os metros que separaram um lugar do outro fizeram uma grande diferença. Porque quando Ananias entra na casa que está Saulo, ele diz: Saulo, irmão. Essa fraternidade marcou a igreja, deu vida e nos dá esperança de, a despeito das lutas que tivermos de passar, precisamos nos abraçar como fulano, irmão. Irmão Saulo, Saulo irmão, será que se abraçaram? Certamente. Será que deram aquele abraço brasileiro, carioca, que quase quebra as costelas e aqueles tapinhas nas costas, né? Que de longe se ouve? O fato é que eles se abraçaram e daquele dia em diante a igreja tem guardado em si essa proposta. Essa saudação marcou aquele momento e a chegada dele à comunidade e fez toda a diferença nesse que veio a ser o grande herói da fé cristã, Paulo. Precisamos acolher o outro como Cristo nos acolheu. E no dizer de Lutero, citado pelo pastor presbiteriano Adalto Araújo Dourado, devemos ser um Cristo para nosso semelhante permanentemente. Vem conosco,
te faremos bem. A igreja que se quer misericordiosa precisa ser uma comunidade solidária para que possa chamar as pessoas e possa compartilhar um espaço e um ambiente que lhes permita sentir bem. E o mundo desses dias carece de uma igreja misericordiosa. Aos Romanos, Paulo recomenda literalmente: acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. A igreja precisa ser uma comunidade hospitaleira e não um centro de divergências, de contradições, de irritações. Paulo, com certeza, foi grande intérprete de Jesus, tornando a teologia de Jesus praticável pela igreja. Mas se nos reportarmos ao episódio daquele homem que jazia junto ao poço de Betesda, de João 5, seremos levados a refletir sobre a relevância de nossa vivência, essa que precisa ter cuidado e zelo com todos os caídos que vão resvalando e nós vamos encontrando pelos caminhos da vida. O nosso texto mostra um homem que, aquele texto de João, um texto que estava há 38 anos ali, por 37 ele esperou e no fim ele é ajudado pelo Jesus. E Jesus faz a pergunta bem simples, bem óbvia: queres ficar curado? Bem que poderíamos fixar aqui a imagem da igreja que somos e devemos ter esse lugar de exercício da cura, da misericórdia, do companheirismo, da solidariedade, da convivência, da aceitação. Como nessa história, a igreja acolhe centenas de pessoas enfermas do corpo e da alma. E algumas dessas pessoas estão, quem sabe, há tanto tempo. Quero dizer, há muito tempo. Ao menos para aquela pessoa que era necessitada, a sua necessidade parece ser sempre a maior. Sempre que lidamos com as pessoas em estado de sofrimento, elas parecem que não veem mais nada a não ser o seu próprio sofrimento. E precisamos ter muita paciência para ajudá-los. Alguns vêm e vão, filiados ou não à igreja, e nunca são curados. Pode ser que isso seja resultado de uma resposta individualista, egocêntrica, que involuntariamente eles estejam vivendo, ou os que convivemos com ele, nós estejamos vivendo. Olhando sem ver, perguntando sem perguntar, sem querer saber mesmo, interessado apenas na superficialidade, faltando efetivo compromisso de socorro. A igreja precisa ser uma comunidade solidária. Será que temos entre nós alguns mutilados? E olha que não estou preocupado necessariamente com aquele que não se converteu ainda, com aquele que não deu o seu nome para a lista da membresia, mas entre nós mesmos. Será que alguns de nós não somos aquele mutilado precisando do carinho, da atenção e do cuidado? Certamente que sim. Temos de estender-lhes a mão e ajudá-los por sermos uma igreja solidária. Segundo, a igreja precisa ser uma comunidade responsável. Primeiro, em relação a Deus, a nossa atitude deve ser de fé, e fé é essa humilde aceitação daquilo que Cristo fez por nós. Mas em relação ao nosso semelhante, a nossa atitude deve ser de amor responsável, aquele amor tão bem tipificado na parábola do bom samaritano. O fratricida Caim perguntava ironicamente: por acaso sou eu guardador do meu irmão? Eu penso que a ética cristã responde que sim, sem dúvida sim. Somos guardadores do bem-estar do nosso irmão, ajudando-o na comunhão conosco e com os outros. Claro que, biblicamente, teologicamente, não temos responsabilidade de operar a salvação de ninguém. O profeta Ezequiel é absolutamente neotestamentário quando diz: a alma que pecar, essa morrerá. Deus nos dá a salvação em Cristo, todavia, salvos, somos colocados numa comunidade que nos faz responsáveis, como o próprio Ezequiel, em capítulo 3, versos 20 e 21, quando nos coloca como avisos para as pessoas, avisando tu o justo para que não peque, não é? Está lá no texto. Motivada pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus, a igreja é e precisa ser uma comunidade responsável. O conceito cristão de liberdade recebe o condicionante do amor cristão. Não há liberdade para fazer o que quiser,
se isso que quero toca, magoa, infere, entristece, ofende e pode até, em último caso, tornar-se pedra de tropeço para aquele que está conosco. Não há como ser um lugar de misericórdia sem focar essas e outras necessidades, porque cada ausência precisa ser sempre notada, buscada e procurada pela igreja. A liberdade que temos é a liberdade para servir, liberdade para ser útil, liberdade com responsabilidade social. Terceiro, a igreja corre risco de se auto-impedir na expressão da sua misericórdia. Lá no episódio do paralítico de Betesda, Jesus foi muito mal entendido ao exercer a misericórdia naquele dia sacralizado e estereotipado para eles. Não foi bem aceito por firmar sua identidade com Deus, capítulo 5, 18. A igreja daquela época, por assim dizer, a expressão religiosa atuante, teve uma reação tão forte contra a atitude de Jesus e o ministério de Jesus, chegando em certo momento a dizer que ele fazia as coisas por demônio, ele estava possuído pelo demônio, uma grande e terrível acusação. O exercício da misericórdia encontra sempre muita resistência e representa uma denúncia contra a insensibilidade, que sempre é uma espécie de capa protetora, lustrosa, impermeável quase sempre. Nosso culto e serviço há de vencer a impossibilidade e interessar-se permanentemente para que o indivíduo seja curado. Curado de quê? Curado do seu distanciamento de Deus quando o trazemos para o seio da igreja, de sua angústia provocada pelo fardo do pecado, de sentir-se isolado e sozinho, de sentir-se infinito e definitivamente perdido, e também por não entender-se curado plenamente no seu corpo. A igreja deste tempo precisa desenvolver a capacidade de ser misericordiosa e, deste modo, passa aos que a rodeiam o seu verdadeiro e definitivo sentido de missão. Mas eu penso que o exercício da misericórdia demanda pelo menos 3 comportamentos. Primeiro, ter consciência do seu papel como agência, uma espécie de canal da misericórdia de Deus, sem que para isso se sinta a caixa única da misericórdia. Deus tem os seus modos de agir, mas a igreja precisa sentir-se esse estuário, esse caminho, esse canal pelo qual a misericórdia de Deus vai alcançando as pessoas nesse mundo tão isolado, onde as pessoas vivem tão isoladamente. Segundo, aprender a exercitar a sensibilidade para descobrir as necessidades das pessoas que formam a sua membresia ou que dela se aproximam. Terceiro, precisa da sabedoria de Deus para dar respostas de acordo com as carências de cada um que de nós se aproxima. Se não for exagero, das carências individuais e das carências bem peculiares que somos nós todos possuídos. Aos que precisam de pão e aos que precisam de abraço. Como igreja, precisamos tomar consciência de que, ao exercer misericórdia, encontraremos resistências, mas como Jesus nos deu exemplo, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E para mim, esse até o fim não quer dizer exatamente um tempo cronológico quando ele estava vivo. Amou-os completamente, até o mais interior de cada um. Amou com a peculiaridade que cada um tinha. Amou-os plenamente. Num tempo, quando ele estava terminando na cruz, mas amou-os integralmente. Eu quero concluir com 2 perguntas bem semelhantes. Estamos começando, os irmãos estão começando um ano novo, amanhã já é o primeiro dia do 53º aniversário. O que podemos propor? O que se pode pactuar? Nos tempos mais atrás, um pouco, os congressos, quase sempre no tempo que se fazia ainda o caderninho do congresso, lá atrás tinha uma página, quase todo programa de congresso tinha isso. O que Deus me ensinou e o que eu pretendo fazer. Eu reclamei com a juventude da igreja que, quando meu pregador não apareceu no dia do encerramento lá, do pré-congresso, coitado, ficou preso no trânsito, e
na hora da pregação, o dirigente, e agora passamos a palavra ao nosso pastor. E agora faz o quê? Eu resolvi fazer um trabalho de interação com o grupo, a igreja toda, começando a perguntar pelo dia do primeiro pregador, do segundo pregador, do terceiro pregador, e o que nós aprendemos, e vi que quase ninguém guardou. Naquele tempo a gente abria o caderninho e viria lá o que ele falou, o que eu resolvi naquela hora da mensagem, né? O que podemos propor? O que podemos pactuar? Há quem goste de abraçar e ser abraçado. Abrace. Há quem não goste. Respeite, abrace de uma outra maneira. Há quem goste de dar as mãos na hora de cantar. Dê. Se não gosta, estende ou descubra um modo de mostrar-lhe a sua proximidade. Mostre solidariedade sem se tornar insistente, intrometido. Demonstre cuidado sem se tornar um cobrador. Faça notar que a ausência dos trabalhos, das atividades, da sua sociedade, do seu grupo, o impacienta. Seja fraterno, sempre. Seja misericordioso, sempre. Suporte o outro como quem ajuda, como quem tem paciência. Pense sempre o melhor a respeito do outro. Não aceite nunca a maledicência, mas é nunca, em negrito. E aí, muito cuidado com o Facebook, que pode ser um canal de transmissão de muita maledicência. Desenvolva a sua sensibilidade em relação ao modo de ser do outro. Outro dia vi um pregador falando, foi pastor Josué Campanhã, dando um treinamento por conta da associação lá na nossa igreja sobre administração da igreja, gerência de projetos. Ele saiu com uma frase que eu falei muitas vezes nas minhas aulas de administração no seminário: a igreja dá certo porque é coisa de Deus, porque ela tem tudo para não dar certo. Somos heterogêneos, diferentes, procedemos de lugares diferentes, de culturas às vezes diferentes, de etiologias diferentes, e sentamos no mesmo banco, e conversamos, e somos irmãos, e estamos no mesmo... Isso é coisa de Deus. Pois bem, no meio dessa diferença toda com a qual nós nos constituímos, sejamos sempre fraternos. Mostre vontade de apoiar. Seja educado, cordial sempre. Lembre-se que o outro tem personalidade própria, origem própria, experiência própria e tem o seu próprio time. Um dia um diácono me viu muito nervoso porque uma determinada coisa no outro pastorado não estava saindo muito certo, as pessoas não estavam compreendendo o que eu achei que tinha explicado tão bem. Ele botou a mão no ombro e disse assim: pastor, o senhor já sabe. Eles precisam aprender. E eu botei a cara de vergonha por estar tão impaciente, por tão pouca coisa. Logo, logo aprenderam a fazer o que eu estava tão preocupado naquela altura. Cada um tem seu tempo próprio, seu time próprio. Lembre-se que crescimento é individualizado, cada um tem o seu modo. Seja amigo sempre, irmão em qualquer circunstância. Especialize-se em ser agente da misericórdia. Considere a Bíblia, eu tenho aqui algumas citações bem conhecidas dos irmãos. Provérbios 17, 17. Será que alguém sabe de cor? O amigo ama em todo o tempo e para a angústia nasce o irmão. Provérbios 27, 10. Não abandones teu amigo, nem o amigo de teu amigo, nem o amigo de teu pai. Nem mudes para a casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Interessante isso, né? Eu estou vivendo a minha crise e eu vou me instalar na casa do outro, porque eu estou precisando. Não é bem isso que se fala. Mais vale um vizinho por perto do que um irmão que está longe. Como se afia o ferro com o ferro, assim o amigo afia seu amigo. O texto precioso de Mateus 5, 7 das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. João, naquele texto, quando a mulher é levada à presença de Jesus,
e ele não a condena. Ele diz, ela diz para ela, ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Disse então o Senhor Jesus, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Está tudo resolvido. Sigamos, irmãos, para um ano novo. Mas de que modo? Vem conosco. Te faremos bem.